A graça e paz de Deus estejam com todos. Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Para ser um bem-aventurado diante de Deus, primeiro precisamos nos converter a Deus pelo arrependimento como um pecador e pela fé no sangue de Jesus Cristo. Baseado na Bíblia, nascemos pecadores neste mundo porque pecado entrou no mundo através de Adão e após Adão, todo mundo se tornou pecador diante de Deus. E Deus não pode abençoar pecador porque pecador não está debaixo da bênção de Deus, pelo contrário, ele está debaixo da maldição e julgamento de Deus. Com o pecado, ninguém pode ver o reino de Deus nem entrá-lo. Para entrar no reino de Deus, antes de tudo, precisamos compreender pela Bíblia que somos pecadores diante de Deus. E para entrar no reino de Deus, precisamos nos arrepender diante de Deus e pedir o perdão do nosso pecado a Deus, como o publicano fez e achou a misericórdia de Deus em Lucas 18. Quando nós nos arrependemos do nosso pecado diante de Deus e pedimos humildemente e sinceramente o perdão do nosso pecado a Deus, Deus nos atende e nos mostrar como nosso pecado pode ser tirado e perdoado. Quando nós compreendemos que somos pecadores diante de Deus e encontramos que estamos no caminho pelo inferno por causa do nosso pecado, o nosso coração se torna quebrantado e pobre. Quando nós nos arrependemos como um pecador diante de Deus e pedimos o perdão do nosso pecado com o coração quebrantado e pobre, Deus nos atende e nos mostra como nosso pecado pode ser tirado e perdoado e como podemos ser salvos. Baseado na Bíblia, aquele que foi perdoado e salvo é o bem-aventurado no sentido verdadeiro. E depois de foi perdoado e salvo, aquele que foi perdoado e salvo precisa viver uma vida agradável a Deus e precisa viver para retribuir a graça do Senhor que ele recebeu em Cristo Jesus. E como aquele que foi perdoado e salvo pode retribuir a graça do Senhor que ele encontrou em Cristo Jesus? Para retribuir a graça do Senhor que ele encontrou em Cristo Jesus, aquele que foi perdoado e salvo precisa ler a Bíblia, a palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus e obedecê-la na sua vida. Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aquele que foi perdoado e salvo e lê a Bíblia e ouvir a palavra e obedecê-la na sua vida é realmente um bem-aventurado diante de Deus no sentido verdadeiro. A graça e paz de Deus estejam com todos.